A paz do Senhor Jesus, meus amados. Gostaria de trazer aqui mais uma palavra de bênção para a tua vida hoje. Quantas das vezes, irmãos, nós estamos indagados a respeito da Bíblia? Às vezes a gente lê um texto e algumas pessoas, né, elas vêm indagando a gente, diz: você acredita na Bíblia, que é a palavra de Deus, mas a Bíblia é cheia de contradições. E a Bíblia, sendo a palavra de Deus, não pode se contradizer, porque Deus é onisciente, é onipresente e onipotente. Portanto, ele não pode errar em nada. Se nós cremos, tem que ter uma explicação para tudo. E eu fui indagado a respeito disso. A Bíblia tem um texto de Samuel, onde eu fiz um estudo mais profundo em exegese, aprendendo, né, arranhando as portas da exegese, aprendendo a estudar um texto seu profundo. Então tem um texto em Samuel, no capítulo 15, são 2 versículos, o 11 e o 29, eu quero ler para vocês. O 11 diz assim: Disse o Senhor: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Deus falando que se arrepende de haver posto Saul como rei. Aí nós partimos por 29, versículo 29 do capítulo 15. Preste atenção. Também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para se arrepender. Então, eis a questão. A Bíblia é nosso livro de regra e fé, nós cremos que é a palavra de Deus. Mas e aí, Deus se arrepende ou Deus não se arrepende, irmão? Aí você fala para mim: Deus é onipotente, é onisciente, onipresente, não se arrepende. Aí a pessoa chega para você assim: mas o texto está dizendo que Deus se arrepende. O texto diz em Gênesis 6,6 que Deus se arrependeu de ter feito o homem, né? E o texto aqui está dizendo que Deus se arrependeu de ter colocado Saul. E aí, meu irmão, como explicar essa situação? Eu vou fazer um resumo para os irmãos. O termo usado para o arrependimento de Deus na Bíblia, quando a Bíblia se refere a Deus se arrependeu, o termo usado é Naham, a palavra hebraica, Naham. Quando a Bíblia cita o arrependimento do homem, o homem se arrependeu disso, o homem se arrependeu daquilo. O termo usado é shub. Portanto, existe essa diferença. Na nossa Bíblia a gente não enxerga, porque as palavras são as mesmas. Só que quando nós vamos no fundo, a gente entende que o arrependimento de Deus, ele se coloca em uma posição. Deus, ele tem a sua concepção para o pecado. Para Deus, você pecou, se você morreu em pecado, é condenação. Deus, ele tem essa concepção. É morte espiritual. Você morreu para Deus. Portanto, se você muda a sua posição, você saiu do pecado e se voltou para Cristo, Deus, ele não mudou o seu pensamento a respeito do pecado, mas ele mudou o seu pensamento a seu respeito, porque você estava no pecado e agora não está mais, você saiu e voltou para Cristo, então agora você está salvo. Então, é essa a ideia do arrependimento de Deus. Nós sabemos que Deus, ele não se arrepende, mas o que causa essa mudança em Deus somos nós. Vê como nós somos preciosos para Deus. Você vê que Deus nos criou apenas abaixo dos anjos, né? Não, desculpa, apenas abaixo dele. Apenas abaixo de Deus o fez. A Bíblia diz lá no Salmo 8, né? Algumas palavras têm anjo, outras têm apenas abaixo de Deus, mas o termo usado lá é Elohim, que pode significar isso. Pode significar governantes, anjos, senhores, deuses, né? Mas a gente entende que nós homens fomos a glória da criação de Deus. Então, se nós somos a glória da criação de Deus, Deus, ele quer nos salvar ainda. Então nós entendemos isso. Portanto, quero dizer para os irmãos: Deus, ele não se arrepende. Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, está sempre disposto a mudar a sua concepção ao seu respeito, não ao respeito do pecado. A respeito do pecado, a decisão de Deus é sempre a mesma. Existe também um termo grego chamado antropomorfismo. Antropos é homem, morfismo é forma, ou seja, são termos usados na Bíblia para dar forma a Deus, forma
Antropomorfismo, forma do homem. São formas que nós usamos para dizer a Deus. Deus não tem pé, não tem mão, que nós sabemos que Deus é espírito. Mas esse termo usado, antropomorfismo, pode definir isso, tá certo? Deus abençoe.